Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast Aquele Riso das Gerais. Esse projeto foi contemplado pelo edital emergencial da Lei Aldir Blanc, 14 de 2020, do edital de seleção de bolsistas para as áreas artísticas, técnicas e de produção cultural, através da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Eu sou Luana Rodrigues e estarei aqui com os meus parceiros de entrevistas, Emanuele Liane e Tiago Fernandes. É um prazer estar aqui participando desse projeto idealizado pelo coletivo Claus do Cerrado. Lembrando a todos que é importante respeitar os protocolos de prevenção da Covid-19. Usem máscaras, lavem bem as mãos, usem álcool em gel e mantenham o distanciamento social. É isso mesmo. É importante lembrar que a Lei Emergencial Aldir Blanc faz parte das ações desenvolvidas para atender artistas, pesquisadores e produtores culturais que tiveram suas ações paralisadas durante o ano de 2020 por causa da pandemia. Vamos começar a nossa conversa de hoje desbravando um pouquinho mais sobre a comicidade no estado de Minas Gerais. E a nossa convidada de hoje é Inês Peixoto. Seja bem-vinda, Inês. E para os nossos ouvintes te conhecerem um pouco mais, fala pra gente quem é você nos palcos da vida. Oi, Luana, Emanuele, Tiago, tudo bem, né? Que legal a gente estar aqui nessa conversa sobre teatro e sobre a comicidade. Eu sou Inês Peixoto, eu sou atriz mineira, sou integrante do Grupo Galpão de Teatro aqui de Belo Horizonte e eu estou há 39 anos no teatro, vivendo do teatro para o teatro. Fiz do teatro, né, o meu caminho na vida, o meu trabalho, o meu lugar de expressão. E é isso, estou aí na estrada, entre comédias e tragédias, dramas e tudo mais que envolve essa nossa vida de artista, né, essa luta que se tornou ainda mais acirrada agora, nesse momento onde estamos impedidos, né, do teatro por uma pandemia e enfrentando um contexto político, cultural, muito difícil, mas é isso aí. Sou atriz e estou aí há 39 anos na luta. Inês, e como foi a sua formação nas artes cênicas? Como foi essa entrada na comicidade? E tem alguma área da comicidade que você gosta mais de atuar? Então, eu achei interessante, assim, até vocês me chamarem pela comicidade, assim, porque eu não me considero uma atriz cômica, assim, eu sou meio que uma atriz que passeia por vários estilos, mas refletindo sobre o convite, assim, eu tenho um pé forte na comédia, assim, eu gosto da comédia. Eu comecei no teatro, assim, eu me apaixonei pelo teatro muito cedo. A primeira vez que eu fui ao teatro, eu tinha 6 anos, eu me encantei pelo teatro e naquele momento eu queria trabalhar com aquilo, ser aquilo, sem saber o que aquilo era. E aí na adolescência eu busquei escolas, na minha época, quando eu entrei para o teatro, a gente não tinha um curso de graduação em artes cênicas aqui, né, em Belo Horizonte, nem em Minas. Eu entrei para o teatro universitário, curso técnico, fiquei um tempo no TU, depois eu migrei para o Cefar, que é o Centro de Formação lá da Fundação Clóvis Salgado, fica no Palácio das Artes. E ali mesmo eu já comecei a trabalhar profissionalmente com produtores aqui, né, locais, o Márcio Machado, a Alisson Vaz, eles trabalhavam muito na linha da comédia. Isso foi no início da década de 80, e a década de 80 foi, né, o início da década de 80, até por questões políticas, ou você se engajava mesmo num grupo com uma pegada política, ou se fazia muito besterol, que foi um estilo que nasceu muito dentro para brincar com a política de uma maneira mais leve, e eu tive muito contato com besterol
no começo da minha carreira. Teve aqui em Belo Horizonte um movimento de resgate assim, de teatro de revista também, onde se brincava de maneira bastante caricata com situações sociais e políticas. Eu também trabalhei em alguns espetáculos, assim, tive uma convivência com esse movimento aqui, né, no começo da década de 80. Eu assistia muito, sempre gostei muito das comédias, dos besteróis que Marília Pêra fazia com Nanini, sempre assisti, sempre consumi muito esse tipo de teatro, eu gostava, né? O Diogo Vilela foi um cara que ele me encantou muito, ele conseguia trabalhar entre o traje cômico assim, de uma maneira incrível. Então, eu me formei muito ligada à comédia e passei por outros estilos também, evidentemente, né, durante a minha trajetória, mas assim, eu gosto muito, acho que é muito difícil fazer comédia, né? E é um lugar que me fascina, assim, a comédia inteligente, aquela comédia que consegue ir assim, no X da questão, com elegância. Eu admiro demais assim, os comediantes né, que fazem essa história aí do nosso país no teatro, na televisão, né, no cinema também. Eu adoro comédia. Ai, que ótimo, que bom que você gosta de comédia. E assim, a gente enxerga, né, elementos cômicos dentro dos espetáculos do Grupo Galpão, e a gente queria que você falasse um pouquinho sobre como que é essa utilização desse recurso, dessa linguagem nos espetáculos do Galpão. Ah, sim. Não, o Galpão, né, é um grupo que ele nasce na tradição do teatro de rua, né, usando elementos da cultura popular, e o grupo se desenvolve abordando várias linguagens, né? E o Galpão, nos primórdios, ele, né, o grupo se formou criando umas esquetes de rua, depois fez uma peça infantil e entrou mesmo assim, de cabeça, né, na comédia dell'arte, usando todos esses recursos, né, do teatro popular, né, nessa montagem da Esposa Muda. Apostou muito numa comédia social, assim, que é o Corra Enquanto é Tempo, o Corra Enquanto é Tempo era, né, você imagina, montar isso na década de 80, ainda no começo essas pregações de pastores na rua, dessa evangelização do Brasil. E era um espetáculo muito engraçado, ele tinha um humor assim ácido, dirigido pelo Eide Ribeiro. E o Galpão sempre se utilizou assim, dessa versatilidade da linguagem que o grupo tem, da música, e a gente sempre trabalha, o grupo tem uma diversidade muito grande, mas passou por momentos de comédia muito importantes na história do grupo. A montagem do próprio Molière Imaginário, que foi dirigido pelo Eduardo Moreira, que era uma montagem de rua, né? O grupo levou o Molière para a rua, e era uma montagem que assim, tinha uma comunicação muito grande com a plateia. É um clássico, né, da comédia francesa. Foi um espetáculo que ficou muitos anos em cartaz, talvez o espetáculo que tenha ficado mais anos seguidos né, se apresentando pelo grupo, assim, direto, né, sem interrupção. Era uma comédia de grande comunicação, a gente viajou o Brasil inteiro e fomos para fora também com Molière algumas vezes. O grupo teve a montagem do Inspetor Geral, do Gogol também, que é uma comédia política, né, um humor ácido também, né, que aborda a corrupção. Então foi um espetáculo dirigido pelo Paulo José, que foi assim, super bem sucedido. A gente
encantava, assim, onde era uma montagem muito interessante. Tivemos também, na nossa trajetória, a montagem do trem chamado Desejo, que foi um processo colaborativo, né? Um texto criado pelo grupo, com a direção do Chico Pelúcio. E esse espetáculo a gente apostou. O Chico tem uma veia muito clownesca e ele nos né, instigou a buscar tipos, situações. O texto foi escrito pelo Luiz Alberto de Abreu e era um espetáculo que falava sobre o próprio teatro, né, uma companhia decadente de teatro, as voltas com a chegada do cinema e esse medo que o teatro tem sempre de ser substituído por uma nova invenção. E aí esse espetáculo também tinha uma comunicação muito grande com a plateia, era muito engraçado, muito emocionante também, porque essa trupe emocionava todo mundo. A gente montou o Tio, né, que é um texto do Luiz Alberto de Abreu também. Ele é um texto que ele é uma crítica social também, incrível, né? Um texto que ele, atrás da comicidade, da bufonaria daquele espetáculo, existe a tragédia brasileira, né? A tragédia da infância abandonada, essa tragédia do abuso de poder, né? Dos políticos, o abuso de poder da religião, enfim, né? Aquela criança que vem ao mundo. Então é uma fábula da Idade Média, né? O Júlio Maciel que dirigiu, com essa roupagem da Idade Média, mas falava muito do Brasil. A gente usava muito da nossa linguagem do teatro de rua e era um espetáculo também altamente cômico, mas que emocionava muitas pessoas. Interessante também a gente entender assim, esses recursos do grupo, do teatro popular, na abordagem de textos, mesmo que esses textos sejam textos clássicos, e a música também. A gente, em vários espetáculos, como o grupo executa as trilhas ao vivo, a música sempre também entrou como um recurso de comicidade muito forte nos espetáculos, assim, em pontuações, em climas, mesmo em letras, né? Por exemplo, no processo do trem chamado Desejo, algumas letras das músicas, as músicas foram compostas pelo Tim Rescala, e então elas foram criadas a partir de exercícios dos atores, apostando mesmo na comicidade, e muitas músicas conservaram em suas letras e nas suas melodias e arranjos elementos de comicidade muito forte também. O Tio, por exemplo, é um espetáculo também que a música pontua muito a comicidade da cena. No próprio Molière foi usado, né, a direção, o Eduardo usou a trilha do Hernani Maleta, do Tio e do Molière. Então era uma trilha também que ela passeava por vários estilos, cada personagem tinha um estilo, então tinha samba e tinha ópera e tudo com letras também assim que julgavam muito o espectador também dentro, né, desse espaço narrativo cômico, né? Então assim vários elementos, né? Só para a gente pensar um pouco assim como que no espetáculo os vários elementos podem se juntar para construir, né, a comicidade, né, o risível. Sim, vários elementos, e o Galpão ele faz isso de uma maneira assim maravilhosa, né? E o que eu acho engraçado é que de certa forma o público ele se sente dentro do espetáculo, né? Vocês fazem com que o público esteja ali também, ele acaba sendo um ator junto com vocês.
E pensando assim, Inês, sobre a comicidade, né, que o cômico tem esse caráter mesmo político, ele é bem ácido muitas das vezes, ele vem mostrar para a sociedade e para nós artistas, o quanto ainda temos coisas para melhorar, para aprender, enquanto sociedade, enquanto social. E aí eu te pergunto, Inês, enquanto atriz, o porquê ainda fazer comédia? Não necessariamente um espetáculo só de comédia, mas como ainda atravessar a comédia dentro de um espetáculo? A comédia, ela faz parte do teatro, né? Assim, a meu ver, não existe a ausência da comédia, uma obra de arte, porque o humor, ele faz parte da vida, assim, né? Eu acho que, evidentemente, alguns trabalhos, eles focam muito nisso, mas mesmo quando você está fazendo uma tragédia, pode existir algo de risível dentro de uma tragédia, de um drama, é possível, e é bom que tenha algo de risível, porque a vida é assim, né? O Suassuna, ele tem um livro muito legal, que é a Iniciação Estética, onde ele analisa muito a comédia, né? Ele cria um pensamento sobre, né, a partir de Aristóteles, sobre a tragédia e a comédia, e ele fala uma coisa que ficou muito na minha cabeça sempre, que a comédia é a tragédia que deu errado. Então, assim, né, o que nos leva a rir é algo, às vezes, muito trágico, que não se consolidou como trágico, eles passou ali, assim, beirando naquilo. Então, e a vida é assim, né? A vida, ela é desse jeito, assim, dentro de situações altamente trágicas e dramáticas. É muito legal quando a gente consegue enxergar o humor, que aí ele não é um humor assim, não é forçar o humor, não é tentar fazer a comédia, é deixar com que o que é humano aflore. Porque o homem, ele não é só dramático, só trágico, sempre essas forças estarão juntas dentro da gente, das situações, né? Então, eu imagino que o sentido de se fazer a comédia hoje, cada vez, sempre foi importante e vai continuar sendo importante a gente olhar o mundo através de uma lente cômica também, né? Isso faz parte da nossa vida, assim. Evidentemente que se você olha hoje, né, para algumas situações que eram aceitáveis até pouco tempo atrás, hoje a gente não pode mais, assim, tem muita coisa que era colocada como facilmente provocando riso, e isso hoje a gente não consegue engolir isso mais hoje, né? O que torna a abordagem do humor também, né, do cômico, algo que ele não vem gratuito. Você tem que pensar o que né, evidentemente observar o mundo, as situações, tem muita coisa aí que é risível, mas a gente tem que pensar que a abordagem do cômico também, ela evoluiu para um lugar assim que tinham coisas que eram muito preconceituosas, né, que eram risíveis, mas através de um preconceito que hoje a gente não, né, ainda bem que as coisas evoluíram, a gente tem que buscar o cômico em outros lugares, assim. E como você vê a comédia no estado de Minas Gerais? Você acredita que tem alguma temática específica nessa comédia? Como você vê ela, assim, o cômico em Minas Gerais? Então, assim, eu não saberia sentir. Minas Gerais é um estado tão grande, né, Thiago? Assim, a gente tem, como o Brasil é tão grande, tão diverso, né, nas manifestações culturais, assim, a cultura são culturas, né? Cada lugar ele produz uma cultura diferente, um humor diferente. Minas também é muito, muito grande, muito diversa, né, a cultura. Então, assim, eu penso que Minas tem uma tradição do cômico e do riso que ela vem desde o século XVIII, né, começo do século XIX,
final do século XVIII, através dos circos, né, que circularam muito por Minas Gerais, né, os circos de cavalinhos. A gente consegue acessar muita pesquisa nisso, assim. Então, essas companhias de circo-teatro que trabalhavam, tinham seus espetáculos dramáticos e os números cômicos. Então, assim, é um país, é um estado onde circulou muito circo, as companhias que vinham, né, por causa, né, das Minas Gerais, aqui, uma terra que tinha dinheiro, circulava muito por Ouro Preto, Diamantina, Sabará, tanto é que Minas tinha companhias também que trabalhavam com comédias, que nós temos as edificações mais antigas, originais de teatro da América do Sul, né, que é o Teatro de Ópera de Ouro Preto e o Teatro de Sabará também, né. Então, a gente tem uma tradição do teatro, do circo, e, por exemplo, a gente vendo hoje, assim, esse movimento do cômico, hoje a gente tem uns expoentes mineiros, assim, né, que tem o Ilvio Canguçu, a Mauri Reis, o Carlos Nunes, a Cida Mendes, que faz aquela personagem, a Concessa, tecendo prosa, né, que ela é de uma cidade no caminho de Brasília, eu esqueci. Ela tem um humor muito legal, assim, aquela doninha do interior que está sempre falando coisas muito sábias de uma maneira muito engraçada. Tem aqui o Lindsay Paulino, que ele é um ator também mineiro, que faz a Baby, a Rose, ele faz a Rose, a doméstica do Brasil, ele está até na televisão agora. Eu acho ele um humorista maravilhoso. O Lindsay, ele faz muito bem aquela personagem, as outras também. A Rose é uma empregada doméstica e ele cria também um humor onde ele está se vestindo de mulher e tal, tem algumas pegadas assim, que é de um humor assim, mais facilitado, mas ao mesmo tempo o texto dele, ele consegue abordar algumas questões sociais, ele transforma ela numa repórter. Às vezes, quando eu tô muito deprimida, principalmente atualmente, né, que esse estado que a gente está, assim, às vezes você fica assim, meu Deus, eu quero ver alguma coisa sem compromisso, eu ponho lá para ver Baby Rose, e eu morro de rir deles, assim, eles têm um humor muito, muito comunicativo. A gente tem também, por exemplo, o Maria Cutia, que é um grupo aqui de Belo Horizonte, que eles têm um trabalho de clown, eles têm espetáculos de rua, trabalham muito em cima da comédia, muito, muito, tem um trabalho musical também, eles são jovens e apostam na comédia como um elemento forte de comunicação. O Tizumba, né, que é um grande músico e ator mineiro, o Tizumba, o Tizumba é uma figura que ele provoca na gente essa sensação de felicidade, de riso, e ao mesmo tempo ele é totalmente assim, conectado, ativo politicamente, né, em várias questões, né, ele tem esse trabalho com os tambores, né, e as questões da negritude, enfim, é um cara super ativo e ele tem um humor maravilhoso. A gente tem o Renatinho Milani também, a gente tem uns comediantes aqui muito interessantes, né? Eu acho que o Brasil assim, por exemplo, a gente tem visto algumas coisas, assim, né? Esses atores do Porta dos Fundos, eles têm um humor muito legal, assim, eles são anárquicos mesmo e enfim, tem eu esqueci o nome, o Adnet, que imita o Bolsonaro, às vezes na televisão, quer dizer, o cara é um gênio da imitação, então, e muito legal, né, são pessoas que conseguem pegar conteúdos, assim, que precisam ser ditos, conseguem comunicar de uma maneira muito potente, assim, né. Então, assim, Minas, eu não sei, eu sei que tem bons comediantes aqui, a gente tem uma tradição aqui em Belo Horizonte dessa campanha de popularização, né, do teatro e da dança, é uma tradição forte, né, de uma temporada, infelizmente
esse ano a gente, né, vai poder ter, eles passaram para junho, se for possível, mas é uma temporada assim, onde as comédias, elas são a grande coqueluche da plateia, sabe? Assim, então, todo mundo quer ver, né, quer assistir comédia, quer ver comédia, quer rir mesmo, rir sem compromisso. Então, eu acho muito legal quando, né, os autores, os atores, enfim, todas as partes que compõem um espetáculo, quando se consegue construir uma comédia que ela faça rir muito, mas que ela também faça pensar, sabe? E sem preconceitos. Então, é muito legal quando esses objetivos são alcançados, assim. Inês, é muito bom ouvir você falando, porque é isso, né? Minas é muito grande. Quando você fala assim, aqui em BH, o pessoal consome, né? Tem vontade de ver quando tem festival, querem ver comédia. Aqui em Uberlândia, que é a cidade que nós residimos, já não é assim. Aqui a gente sofre as pessoas que trabalham com comédia têm um certo... As pessoas que assistem e que fazem drama, outro tipo de linguagem teatral, eles têm um certo preconceito com a comédia, né? Fala, nossa, ainda bem que Minas é grande, né? Que tem espaço para todo mundo. E eu não sei se vocês, quando no início do Galpão, se vocês tiveram um certo preconceito quando vocês iam mais a fundo nesse teatro de rua, né? Igual vocês já trabalham também com comédia dell'arte. Não sei se existiu isso, ou se hoje em dia ainda existe por dentro dos integrantes uma não vontade de fazer comédia. Não, vamos fazer um espetáculo que seja de drama, não vamos investir na comédia. Existe isso com vocês? Como que é? Não, assim, o grupo... Bom, primeiro, deixa eu responder a sua primeira pergunta. O grupo, ele nasce, né, de uma oficina com 2 alemães, onde o grupo desenvolveu técnicas de rua e começou a abordar a rua, fazer esquetes para a rua, justamente porque, para você conseguir, a gente tinha, ainda existe isso, mas essa coisa, você tinha que entrar numa concorrência para você conseguir colocar uma peça em cartaz no teatro. Então, o grupo queria fazer teatro e começou a fazer na rua, trabalhar um pouco em cima mesmo dessa comunicação direta, mais popular, né, com o público, até por não ter a estrutura para assumir uma temporada, entrar numa concorrência, para ocupar os espaços. Agora, o grupo, assim... já montou várias comédias, eu acredito que ainda sempre vai montar, vai abordar novos textos, mas o Galpão, ele tem, assim, experimentado muitos estilos, né? Então, se você vê os espetáculos que estão em cartaz, o Tio está em cartaz, quer dizer, está no repertório. Aí tem o De Tempo Somos, que é só um espetáculo feito a partir das músicas, e tem os 2 dirigidos pelo Márcio Abreu, que é, né, o Outros e o Nós, e os Gigantes da Montanha, que é um espetáculo, né, do Pirandello, dirigido pelo Gabriel Vilela, que ele também usou e abusou, assim, dessa coisa da música, porque é um texto muito complexo e a gente levou Pirandello para a rua. Então, assim, existe uma diversidade grande de pegadas dentro do repertório do grupo. Mas, por exemplo, mesmo dentro dos Gigantes, que é um texto muito denso, existem momentos de muito humor dentro dos espetáculos do Márcio, que já é mais ligado a um teatro mais performático, um teatro mais, assim, uma linguagem mais moderna. Existe muito humor também, sabe? O Galpão, ele consegue imprimir nos espetáculos essas camadas todas sempre. O espetáculo nunca é só um drama, sabe? Sempre tem a camada
do humor, assim, as coisas vão passeando um pouco juntas, né? Você acredita que existe um limite para o riso? Pode se rir de tudo? E esse movimento politicamente correto? O que você pensa dele? Então, é isso que eu estava falando para a Emanuele aqui, né? Que eu falei antes, assim, exatamente, assim, ainda bem que a gente evoluiu um pouco né, nas abordagens, existe o politicamente correto, que eu acho que a gente tem que prestar atenção nele, porque realmente o humor ele pode nascer de outro lugar, ele não precisa de nascer do preconceito, né? Então, assim, se você vai na origem do humor, o humor, assim, ele nasce de situações, ele não tem que estar se utilizando do preconceito para ele existir, assim. Então, eu acho que eu escuto muito, sabe, Tiago? Assim, eu gosto de escutar o que está acontecendo, como que o mundo está evoluindo, como as pessoas estão respeitando umas às outras. Então, eu acho que se você vai fazer uma abordagem humorística de algo que pode ferir outras pessoas, não precisa, né? Eu acho que a gente, como artistas, a gente pode descobrir outras maneiras, né? Eu peguei o livro do Suassuna, que Suassuna foi um grande cara da comédia, né? As coisas que Suassuna escreveu para a gente, assim, ele representa muito, né, a comédia no teatro brasileiro. Ele fala, assim, ele cita uma fala do Aristóteles também, que o Aristóteles fala assim, que o trágico imita pessoas melhores que o comum, né? O trágico é sempre um personagem que está acima de um ser comum. E o cômico imita pessoas piores que o comum. Então, eu acho isso muito interessante, assim, porque a gente tem uma camada de seres comuns, né? Nós todos aqui somos, né, meio comuns, assim, a gente está nesse lugar, assim, e é isso, assim, né? É você ter essa liberdade de sair desse comum e ir para camadas aqui mais que não são camadas do heroísmo, sabe? É a camada de baixo mesmo, né? É a coisa do bufão que está aqui nas vísceras, a gente assumir mesmo os tombos e, enfim, essa coisa do palhaço que não tem o medo do ridículo, né? A gente prestar atenção, a comédia ela pode nascer de tantos lugares sem ofender ninguém, então eu acho que é uma missão mesmo, assim, quem usava né, artifícios assim que poderiam, né, que atuavam nesse campo mais assim de um preconceito com certos lugares e pessoas, enfim, eu acho que é possível extrair o cômico de lugares que não vão ofender ninguém, enfim. E tem essa coisa também, né, que, por exemplo, assim, a política, ela traz muito material, né, a gente, assim, quando a gente olha para o que está acontecendo ao nosso redor, assim, eu acho que o Brasil hoje, assim, as absurdidades, né, o absurdo do Brasil hoje, esses governantes que nós temos, assim, se não fosse trágico, seria cômico. A gente está vivendo realmente uma tragédia, né, política, social, científica, cultural, tá e eu espero que a gente possa olhar para isso assim uma hora e extrair, né? Tem gente que já consegue extrair algum humor disso, assim, mas eu acho que tem que prestar atenção, sim. Eu escuto esses caminhos e respeito o que não pode mais agora, assim, tenho escutado bastante. A escuta é sempre o caminho, né, melhor para a gente estar construindo. Você falou um pouco, né, de como hoje, né, esse riso vai transgredindo, como hoje a gente consegue ocupar novos espaços, né, com o riso. E aí eu queria ver com você como você enxerga, né, essa ocupação do riso da comicidade com essas novas tecnologias, né, com os novos
recursos que nós estamos tendo que adotar, principalmente por conta desse período, né, que a gente está vivendo, que é o da pandemia, e que a gente acaba tendo um distanciamento do nosso público, né, do outro. E se você complementasse, para você, qual que é a função do riso hoje? Para mim, sempre, a função do riso é assim, ela é fundamental para o ser humano. O riso faz a gente viver melhor, o riso faz bem para a pele, o riso faz bem para o fígado, faz bem para a vida da gente, né? Uma pessoa que ri e consegue olhar a vida, né? Conseguindo rir, eu acho que é fundamental, para mim é fundamental, assim. E na arte eu adoro quando eu me deparo com obras, livros. Eu gosto muito quando existe essa mistura do tragicômico, assim, porque para mim é a vida, sabe? Uma coisa não está separada da outra, né? O riso, ele está de mãos dadas com choro, com drama, enfim, a tragédia com a comédia, isso para mim tudo meio caminha junto. Então eu acho super importante para a minha vida como pessoa, como fruidora de arte, né? Deparar com obras que me tragam o riso, eu acho assim extremamente importante. E se esse riso for construído de uma maneira profunda ou superficial, mas que ele me toque realmente, eu acho muito importante. E continuar produzindo riso tem que ser sempre. A gente não consegue, assim, a arte, ela faz a gente olhar para a vida e reproduzir isso através de uma outra lente, né? E essa lente com a qual a gente reproduz a realidade ou cria realidades, ela tem que ter esses matizes, né, do sofrimento, mas do riso também. Ele é um tempero, um tempero da vida. A gente não pode viver sem ele, assim. Eu acho de artigo de primeira necessidade o riso. Imagina, né, por exemplo, a gente pensar no risos, a gente fala, por exemplo, em Charlie Chaplin, né? Ele, para mim, é um dos artistas assim que mais me tocam realmente, assim. Eu acho que aí quando você aplica o Charlie Chaplin para os seus filhos, você vai vendo como ele realmente ele vai ser para todas as épocas. Acho que ele ainda dura muitos séculos, porque ele conseguiu extrair, né, de uma vida difícil dele, ele extrai um personagem que ele sabia sobre o que ele estava falando, e ele trabalha isso de uma maneira assim, que é assim, impossível você ficar diante de um filme dele e você não rir e chorar. Então, assim, eu acho que isso é a vida, assim, a gente precisa disso. Inês, né? Você também atua na televisão, né? Eu acompanhei 2 novelas que você fez, Meu Pedacinho do Chão e Além do Tempo, e assim, eu sou apaixonado pela personagem do Meu Pedacinho do Chão, a Dona T, assim. Ai, que ótimo. Uma comédia tão legal ali, assim, um trabalho também todo, assim. Eu queria que você falasse tanto da comicidade na televisão, nas telenovelas, também você fez minisséries, séries também, e também sobre o trabalho que você trabalhou bastante com o Luiz Fernando Carvalho, né? Teve alguns trabalhos da TV com ele. Eu queria que você falasse dessas duas coisas pra gente. Tá. Não, foram experiências incríveis mesmo, né? Essa personagem que você fala, Dona T, do Meu Pedacinho de Chão, foi muito lindo, assim, a, né, descoberta e a possibilidade que o Luiz Fernando me deu de transformar essa mulher, assim, porque é uma personagem, uma senhora lá da roça, daquele vilarejo, que vê a filha dela se comportando de uma maneira diferente do que ela via as outras moças se comportando, e aí foi uma delícia, assim, eu lançar a mão disso, assim, porque as falas da Dona T eram super de muito
de muito medo, assim, ao comportamento da Gina, uma mulher muito séria, aquela mulher casada com o Pedro Falcão, e quando foi acontecendo o jogo ali com a família, né, o Rodrigo Lombardi, a Paula Barbosa, assim, aquele núcleo nosso, a gente foi batendo um bolão, assim, de extrair realmente o possível de humor daquela situação que era tão corriqueira, né, que eram dois pais não entendendo o comportamento da filha. E como era tudo muito a estética muito fantasiosa, assim, então o Luiz Fernando deixava a gente abusar mesmo de caras e bocas, assim, a gente fazia num registro um registro muito de quase desenho animado, sabe? Assim, aquela expressão das HQs, as histórias de quadrinho, onde você tem um olho que fica muito grande, uma boca que expressa muito. Foi uma experiência muito interessante, assim, de ir descobrindo como extrair de uma situação tão corriqueira, dessa impossibilidade de entendimento com essa filha, um espanto que era cômico. Ela se espantava muito com a filha, com as reações da filha, com a brutalidade da filha, com o rapaz que vinha para poder pedir a filha para namorar, aquela filha completamente com modos diferentes das mocinhas. Então era muito legal, assim, como que a gente conseguiu transformar esse olhar em algo muito cômico e não levar para o pesado, né? A gente levou para o leve e era delicioso, assim, era muito, muito gostoso. A gente entrava para o set assim, com muita vontade de fazer, e eles, né, davam muita liberdade da gente experimentar as brincadeiras, as coisas que a gente descobria, muito legal. Por exemplo, na série, tem uma coisa que o humor foi muito legal para mim, assim, esse olhar de humor. Uma série que eu fiz com o Papinha, o Rogério Gomes, foi a Teia, que eu fazia uma bandida, né? Eu era tia de um super traficante de armas, um super bandido, que era o Paulinho Vilhena. Ela se chamava Wanda, essa personagem, e era uma personagem muito ruim mesmo. E eu falei, nossa senhora, eu achei um desafio, né? Ela cometeu coisas horríveis na série. E eu falei assim, mas nunca uma pessoa é totalmente desse jeito, assim. É isso que o ator tem que, quando ele tenta humanizar o personagem, ele acaba buscando coisas opostas ao que está sendo proposto pelo papel, você tirar do papel com outros ingredientes, né? E aí eu fui descobrindo a Wanda muito, ou seja, ela era uma personagem muito ruim, era uma pessoa vilã mesmo, assim, mas eu comecei a achar, assim, na cena, no texto dela, uma fragilidade, assim, ela queria ser igual ao sobrinho, ela gostava das mesmas roupas, dos amigos dele, tinha um amigo dele especialmente, que era feito pelo Júlio Andrade. Eu colei no Júlio e falei, gente, eu quero ver, ela queria ser o Júlio, escutar essas músicas do Júlio, e ela tinha muita insegurança em relação a namorada dela, que era uma menina novinha, que ela começou a namorar na série, ela namorava essa menina, uma menina que tinha sido drogada e tal, tinha saído das drogas, e enfim, aí eu fui cavando um pouco a fragilidade dela, e nesse lugar assim de ser insegura com essa menina que era muito mais nova, dela querer ser igual, e não tinha nada disso no texto, mas isso transformava um pouco. Ela era aquela ruim assim, que tinha uns rompantes que eram muito engraçados assim, então o personagem ganhou um contorno diferente, ele ficou, sabe, aquela coisa maçante, assim,
né, de ser só malvada, né, porque, né, tem isso, assim. Então, assim, é gostoso quando você mergulha, né, nas questões sem fugir né, do que o personagem precisa ser, quando você consegue ir tentando humanizar, encontrar outros caminhos, assim, para você colorir de uma maneira diferente, né. E aí fiz também, você citou aí, né, o Além do Tempo, que é a Salomé, que também esse personagem ele já era cômico no papel, assim, é uma deslumbrada de época, né, uma alpinista social, né, do final do século XIX, ou seja, ela queria ficar na sociedade, né, então tinha uma situação familiar muito engraçada também dela, com o marido. Então, ali, assim, também era um jogo maravilhoso com o Luiz Melo, com a Flora Diegues e com a Mel, né? Mel Maia, a gente batia um bolão ali, sabe? A Dani Fontan era um núcleo também que todo mundo gostava de descobrir possibilidades, assim, né? De apostar no jogo do cômico, né? Então, é ótimo quando isso acontece, assim, que você tem essa possibilidade, é uma delícia. Inês, é uma aula te ouvir falar. É uma aula, assim, eu vou viajando e falo, nossa, realmente, aí eu já vou buscando referências, e aí eu ia te falar assim, né, eu ia te fazer a seguinte pergunta: que mensagem você deixaria para os ouvintes que pretendem atuar em comédia? Mas eu vou mudar ela um pouquinho. Eu vou te perguntar, que mensagem você deixaria para as pessoas que querem trabalhar com teatro, porque é isso que você diz, não precisa ser tudo cômico e nem toda tragédia tem que ser só tragédia, né? Então, as suas palavras já dizem isso para nós. Então, qual mensagem você deixaria para as pessoas que pretendem, né? Então, vão te ouvir e vão, ou você ou os outros participantes, vai dessa sensação, essa vontade de procurar, investigar um pouco mais sobre a linguagem e sobre o teatro. Então, qual mensagem você deixaria para esses ouvintes? Então, a primeira é que a gente precisa ter coragem nesse momento, como a Luana falou ali, esse espaço agora, né? Acho que até esqueci de te responder sobre isso, Luana, assim, esse espaço agora, eu não sei o que a gente faz com esse espaço, porque o teatro a gente tem um outro tipo de espaço, de relação com as pessoas, e aqui, né, trabalhar o teatro aqui, quer dizer, é claro, a gente tem que linkar muito com um processo audiovisual mesmo, né, nesse momento. Mas eu acho que quem queira, né, para quem quer entrar, eu acho que essa coisa da gente, do ator e do teatro, a gente observar muito, ler muito, ver muito quadro, muita foto, sempre tentar ver os personagens, assim, por vários pontos de vista, sabe? Assim, às vezes, assim, ler, às vezes a gente fica com uma coisa de ler só sobre o que é do nosso personagem, mas quando você lê uma obra inteira, você descobre muita coisa do seu personagem na boca de outros personagens e observações de outras pessoas. Você está atenta, assim, ao contexto que você tem que corresponder a ele e ao que você pode acrescentar a ele, né? Que a gente tem, assim, no papel sempre existe um ponto de partida, né? Para você criar, né? Um personagem. Eu acho que é isso, assim, é sempre observar muito, ver muito, escutar, e jogo, né? Assim, a gente tem que estar sempre aberto, assim, porque o outro também encena, ele te traz muita coisa, assim, fica mais verdadeiro quando você consegue aquele estado que a gente tem que usar para tudo, no cinema, na televisão, no teatro, que é você estar concentrado, né? Você tem que ter uma concentração do que você precisa, que você deve fazer, você tem que estar em jogo com o outro, né, e se entender com você, com o outro e com o espaço, assim, né? O que aquele espaço pode te oferecer? Acho que é um estado, assim, de atenção, de escuta, de olhar o mundo, olhar as pessoas. Coragem pra gente agora.
Nós estamos precisando de muita coragem. Com certeza, coragem é a palavra. Bom, gente, infelizmente a gente vai começar a caminhar para o final. Então, vou começar a deixar os recados. Você acaba de ouvir o segundo episódio do podcast Aquele Riso das Gerais, com a magnífica convidada Inês Peixoto. Gostaríamos de lembrar que os protocolos contra o Covid-19 ainda estão ativos. Então, não se esqueça de usar máscaras, usar álcool em gel e manter o distanciamento social. Em nome do coletivo Klaus do Cerrado, eu quero agradecer muito a participação da Inês Peixoto aqui nesse podcast. Assim, que ouvir ela foi assim, é muito inspirador, é muito enriquecedor para quem faz teatro, né, faz comédia também. Então, ouvir suas palavras assim, é um grande aprendizado. Muito obrigado mesmo, Inês. E agora quero deixar aberto, se você tiver alguma coisa para falar, fazer suas considerações finais, alguma coisa que quer acrescentar também. Muito obrigado, Inês. Obrigada a vocês por essa conversa. É ótimo sempre a gente, né, repensar momentos, conversar sobre a experiência da gente. E espero em breve espero que a gente possa, né, que eu possa estar aí com o Galpão, ou, enfim, trabalhando com o Grupo Pontapé, que é um grupo que é muito parceiro também do Galpão, né? O Eduardo já dirigiu o Grupo Pontapé, eu também já dirigi. Então, que a gente possa estar em Uberlândia, conhecer o trabalho de vocês, desejar muita sorte pra gente, que passe logo tudo isso, né? Vai passar. Vai passar. Mais uma vez, agradeço de coração em nome do coletivo e continuem acompanhando os próximos episódios do podcast Aquele Riso das Gerais, que faz parte do edital emergencial estadual da Lei Aldir Blanc, 14 de 2020. Um grande abraço a todos e até a próxima.